versículo 23. João 14, 23. Hoje nós vamos falar sobre Natal e sobre o inferno. Que é isso, bispo? Vamos falar sobre o Natal e vamos falar sobre o inferno. E eu vou colocar daqui a pouquinho um vídeo para você entender bem o que nós vamos pregar hoje, tá? João 14, 23. Levante aí sua Bíblia, você que achou. Em o nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai. Se preciso, confronta-nos, orienta-nos através da Tua palavra. Que essa palavra traga temor, dê entendimento, Espírito Santo, a todos nós, e usa a minha boca, para que essas pessoas possam, meu Pai, ser salvas, fortalecidas na sua fé, e possam, depois dessa palavra, tomar atitudes que vão levar elas a se aproximarem de Ti. Em nome de Jesus eu te peço. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Preste atenção para você entender o assunto de hoje. O que liberta uma pessoa é a verdade. Ela dói, mas ela sara, ela abençoa, ela muda a nossa vida. A palavra de Deus é a verdade. E quando você guarda essa palavra, obedece essa palavra, respeita essa palavra, coloque em prática na sua vida, então a sua vida é transformada. Eu não conheço nada que abençoa mais o ser humano do que obedecer a palavra de Deus. Nós estamos numa época festiva. As ruas estão cheias, as pessoas estão num corre-corre muito grande, mas poucas estão parando para poder ouvirem a voz de Deus. A maioria vai virar o ano na ilusão. E eu vou ser sincero para você. Você pode virar o ano com a cor de qualquer roupa, a roupa de qualquer cor. Escute bem. Você pode virar o ano com a roupa de qualquer cor. Se você não obedecer a palavra de Deus, sua vida não vai mudar. Seja roupa branca, seja amarela, seja preta, seja qualquer cor. Isso não muda a sua vida. Não se iluda com as comidas, porque as comidas que você vai comer, um dia você já comeu e não mudou nada. Não se iluda com essa cor de feliz ano novo, feliz 2025, não se iluda com isso. Nós costumamos falar, Deus abençoe o seu ano. Mas você sabe que você já ouviu várias vezes esse feliz ano novo e não mudou. Eu quero que você entenda a verdade. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha para mim agora, por favor. Deixa a Bíblia aberta e entenda isso. Uma coisa é o que eu falo. Deus pesa se o que eu faço bate com o que eu falo. Se eu falo que amo a Deus, mas não obedeço a tua palavra, isso é uma mentira, porque eu faço uma coisa diferente do que eu falo. Ele pesa o nosso amor para com Ele na nossa obediência
com a palavra dele, a nossa atenção à palavra dele. O mundo não está nem aí para a vontade de Deus. Você sabe por que o ser humano sempre cria deuses e sempre estão surgindo mais deuses? Sempre foi assim, porque os deuses que os homens criam não confrontam os homens, não tem leis, não manda ser marido de uma mulher só, não manda falar a verdade, não fala do inferno. Então o homem gosta de criar deuses e resistir o único e verdadeiro Deus, que cada dia está sendo mais desprezado. Esse Natal pode ser diferente para você. Qual é a figura que está no centro do Natal? É o Senhor Jesus? Não. Natal se comemora o quê? O nascimento do Senhor Jesus. Primeiro, ninguém nunca provou que foi nessa data. Segundo, se escolheu essa data, por que não respeita ele? Para que colocar Papai Noel no centro? Para que colocar os presentes no centro? As pessoas trocam presentes, as pessoas, elas falam de Papai Noel daqui, Papai Noel dali, mas a verdade é uma só. Se você não trouxer Jesus para o centro da sua vida, você vai parar no inferno cedo ou tarde. Essa é a realidade. E se você diz: bispo, eu não acredito no inferno, não tem problema, logo logo você vai acreditar. Porque se você não se arrepender, logo logo você chega lá. Você viu como o mal tem trabalhado na humanidade? Se é no Natal, o centro são os presentes, aqueceu o comércio, não aqueceu? Mas procure ver se o coração das pessoas se aqueceram para Jesus. As pessoas ganharam presentes, quem tem condições de comprar. Jesus ganhou o quê? Ele ganhou vidas, ele ganhou almas, se entregaram para ele. Assim é na Semana Santa. Na Semana Santa, você sabe o que é que vai para o centro? O peixe, o coelho, o chocolate. Jesus, o Salvador, tem ficado de lado. Jesus, o Salvador, o ser humano não se interessa para conhecer. Mas quando morrer, que for até ele, ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu também não vos conheço. Você não quis me conhecer, agora quem não te conhece sou eu. Apartai-vos de mim. O diabo trabalha de uma forma muito forte, que ele vai iludindo o ser humano. E o ser humano se preocupa muito com essa vida. Muito. Ele se preocupa onde vai morar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Ele se preocupa com a casa que vai deixar para o filho, para os netos. Mas ele não se preocupa com o principal, onde ele vai morar eternamente. Porque você vai morar na sua casa aqui quanto tempo? 50 anos? Você vai morar 70 anos, 100 anos? Adianta ter tudo do lado de cá e do lado de lá não ter nada? Será que essa é a vontade de Deus? Que você tenha tudo aqui e do lado de lá você não tenha nada? Você já garantiu o lado de lá? Você tem guardado a palavra de Deus? Quando nós conhecemos a verdade, isso nos abençoa. Porque você vai ter que tomar uma decisão. Por fora, todo mundo vê como está o seu corpo, o seu semblante. Mas por dentro, só você sabe como você está. Ou você está salvo, ou você está perdido. Ou você está andando no caminho da salvação, ou você está andando no caminho da perdição. Não existem 3 opções, são só 2. Só 2. Eu não sei aonde você quer parar. Tem gente que parece que ela quer parar
no inferno, pela vida que ela está levando, pela ilusão que ela tem dentro da igreja, como se a igreja salvasse ela. O que salva você é dar ouvidos à voz de Deus. Se você obedece à voz dele, se o que ele manda você largar, você larga. Se o que ele manda você deixar, você deixa. Se o que ele manda você fazer, você faz. Então, tem salvação para você. Porque ele fala e você dá ouvidos ao que ele fala. Agora, quando você fala e a pessoa não te dá ouvidos, então dá vontade de não falar mais. É como num casamento. Se seu marido fala assim: amor, eu te amo, e daqui a pouco você descobre uma traição, você acredita nesse amor? Me perdoe. Olha para mim, por favor. As palavras podem ser lindas, mas não bate com o que a pessoa está fazendo. Agora você pode falar para a sua esposa que ama tanto ela, sem abrir a boca, pelas suas atitudes que provam isso. Então Jesus deixou bem claro: quem me ama, guarda a minha palavra. Então você toma conhecimento do que ele gosta, e você, para agradar ele, vai abrindo mão, até de coisas que você gosta, mas ele não gosta, que você quer, mas ele não quer, porque você quer a salvação da sua alma. Por favor, não pense que morreu, acabou. Não pense isso. O juiz que vai julgar o ser humano é Deus, que conhece todas as coisas e sabe todas as oportunidades que você já teve. Eu pergunto para você: quantas palavras você já ouviu? Quantas vezes Deus tentou falar com você? Quantas vezes? Quantas vezes no culto a palavra foi só para você? Quantas vezes você foi fazer uma coisa errada e uma voz falou baixinho dentro de você: não faz mais isso, para com isso, deixa disso. Quantas vezes Deus te chamou para o conserto? Se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, eu aproveitaria essa noite. O Senhor Jesus foi quem mais falou do inferno. Você sabia que nós falamos pouco do inferno na igreja? Deveríamos até falar mais. Talvez você diga assim: bispo, mas é a palavra que eu não gosto quando fala do inferno. Mas é a palavra que produz arrependimento, que produz salvação, que faz você encarar a sua realidade, o lado de lá, a eternidade, que logo, logo nós estaremos nela. Para uns a morte chega bem lenta. Eu tive familiares que foram salvos nos últimos minutos de vida. E eu tive a oportunidade de visitá-los à beira da morte. Morreu lentamente. O problema é que nós não sabemos como a morte vai chegar para nós. Nós não sabemos. Nós sabemos que ela vai chegar, cedo ou tarde. Sabemos também que o Senhor Jesus está perto de voltar, bem perto de voltar. Se ele voltasse no Natal, você acha que todo mundo subiria? Não trazem nem Jesus para o Natal, quanto mais para a vida deles. Você sabia que nós pregamos como Noé? Abre a sua Bíblia aí, ande um pouquinho para frente, vá lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vou te ensinar uma coisa aqui.
2 Pedro 2,4, finalzinho da Bíblia. Segunda Pedro 2,4. O que é que diz aí? Acharam? 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou a quem? Aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? No inferno, os entregou às cadeias de quê? Da escuridão, ficando reservados para o juízo, porque eles vão ser lançados no lago de fogo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador de quê? Da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a quê? A cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha para mim, por favor. Se você pensa, Deus é muito bom, Ele não vai permitir que ninguém vá para o inferno. Não confunda as coisas. Deus é bom, fato, mas Ele é justo. Ele é bom e dá muitas chances. O diabo não tem mais, mas você tem. Noé, quando pregava a justiça, era chamado de velho maluco, ficou louco, está doido esse velho. Hoje também falam da gente. Você vai para a igreja para quê? Dar dinheiro aos ladrões? Lá só tem ladrão. Não é assim? O diabo continua trabalhando. Do jeito que Noé falava, vigia, vai vir um dilúvio, entrega a sua vida a Deus. Nós falamos, larga o pecado, abre mão dessas coisas erradas, encara a sua realidade, se arrepende, se volte para Deus, pega firme. Mas as pessoas não ouvem, na sua maioria. Mas nós temos o exemplo. Na época de Noé veio o dilúvio. Na época de Sodoma e Gomorra veio fogo. E vai acontecer a mesma coisa nesse mundo. E ninguém vai poder fazer nada, porque o ser humano está pior na nossa geração do que em Sodoma e Gomorra. Pior. As pessoas estão indo de montões para o inferno, e o diabo está gostando, não só da maneira que as pessoas vivem lá fora, mas da maneira que muitos estão dentro da igreja. Nunca acabou bem, nunca acabou bem conhecer a verdade e viver na mentira. Daqui a pouco nós vamos louvar, nós vamos cantar. Você acha que Deus não pesa quando você levanta as mãos e começa a cantar, louvar? Ele quer verdadeiros adoradores que adorem a Ele em quê? Em espírito e em verdade, não na carne e na mentira. Às vezes a pessoa não fala mentira com a boca, mas a vida dela é mentira. Aqui dentro ela é uma coisa, lá fora ela é outra. Aqui dentro parece que é de Deus, mas lá fora só Deus sabe como ela vive. Deus não quer isso. Deus não quer que você se iluda. Deus quer que você seja salvo. Traga Jesus para o centro da sua vida hoje. Que Ele te mostre o que você precisa deixar. Que você tenha coragem para praticar a palavra dEle, para que Ele e o Pai habite em você.
E Ele habitando em você, você vai ser feliz de verdade, independente da cor da roupa, independente de datas. Não se iluda com festas, porque festa nunca satisfez o ser humano, nunca. No passado, o Senhor Jesus, no último dia da festa, Ele clamou dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Por que no último dia da festa? Porque Ele sabe que a festa não realiza o ser humano. Acaba uma festa, vem outra, e cada dia no mundo tem mais festas, e cada dia o ser humano está mais sedento, e cada dia o ser humano está mais vazio, e cada dia o ser humano está mais sofrido. E Deus só entra em ação quando você reconhece os seus pecados, se arrepende deles, para que o sangue de Jesus te lave e você fique limpo dos seus pecados. Feliz de você que está com sua vida lavada no sangue de Jesus. Feliz de você que anda temendo a Deus, vigiando e esperando a volta do Senhor Jesus todos os dias. Feliz de você que está pronto. Nosso pastor, companheiro nosso, lá na Ucrânia, gravou um vídeo esses dias e mexeu comigo. Ele está lá ganhando almas com a esposa dele, e eles disseram que estavam tão cansados, que a sirene tocou para todo mundo descer para os bunkers por causa dos mísseis que estavam chegando para atingir a Ucrânia, e eles dão um alerta para todo mundo descer, só que eles dormiram. E quando eles acordaram, já foi com o barulho dos mísseis. Ele disse que abraçou a esposa e falou assim: eu acho que nós vamos morrer. Ela disse assim: amor, estou pronta. Não mostrou nenhum desespero, não ficou apavorada. Amor, estou pronta. Viemos aqui para ganhar alma, nossa vida na mão de Deus. E os mísseis caíram bem perto, ela chegou a ver míssil caindo. Não dava mais para correr para o bunker, já estava no meio daquele bombardeio. Ela disse: amor, estou salva. É tão forte quando uma pessoa tem certeza da salvação. É tão forte você estar com sua vida reta diante de Deus. Você não teme a nada, nem ninguém. Se morrer é lucro, se viver é Cristo, é sacrifício. Ter Jesus, colocar Ele no centro da sua vida, faz você enfrentar muitas lutas por causa dele. Sabia que Maria e José estavam tranquilos? Ela era uma virgem, bem vista por todo mundo. Ele tinha a vidinha dele tranquila, mas quando ela engravidou de Jesus, por obra do Espírito Santo, tiveram que fugir, tiveram maus olhos, passou uma luta. Mas eu vou falar uma coisa para você: vale a pena passar por qualquer coisa por Jesus, porque depois nós vamos colher na eternidade. Passaram pelo que passaram só por causa de Jesus, o inferno, mas venceram. Por isso que você tem que nascer de novo. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo, para você aguentar tudo que você passa por causa de Jesus. Pense na eternidade, invista para a eternidade, foque a eternidade. Não deixe o diabo te enganar, te iludir com nada nesse mundo. Se você não guarda a palavra de Deus, olha bem para mim, por favor. Qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta. Ou você guarda, ou você pratica a palavra dEle, ou você não ama Ele coisa nenhuma. Eu estou falando dessa maneira para você não ir para o inferno, para você assumir quem você é. Lembra quando Jonas assumiu? No meio de uma tempestade,
ele disse assim: ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Eu não quero que ninguém sofra por causa de mim, não. O problema sou eu. Quando o ser humano chega a esse ponto de não culpar ninguém, porque tem gente que fala: eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Aí você aponta o dedo para todo mundo e vai morrendo aos poucos. Mas quando você fala: o problema sou eu, pode me jogar no mar, jogar ele no mar, humanamente falando, no meio daquele oceano, era morte. Tinha tudo para terminar mal. Mas quando você se arrepende, assume quem você é, nunca termina mal, sempre termina bem. Termina mal quando você esconde quem você é, quando você vive uma mentira dentro da igreja. Dentro da igreja parece um santinho, uma santinha, mas lá fora um satanazinho. E Deus te conhece. Deus te conhece. Deus sabe se você teme a palavra dele. Deus sabe o que você faz com a palavra dele. Tem gente que até hoje a palavra de Deus não entrou nela. Ela não deixou a palavra de Deus entrar nela. Infelizmente. A palavra fica de lado. Fica de lado. Mas é a palavra que salva você, que abençoa, que muda a sua história. Eu peço a Deus que haja salvação aqui hoje. Eu peço a Deus que você não caia no erro de ficar dizendo: depois eu me conserto, eu sei que é o caminho, depois eu me conserto. Você não é dono do tempo. E pode não ter mais tempo para você. Olha aqui para mim, para você entender o que eu vou te falar. Sabe qual é a minha preocupação? É que a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta da salvação está aberta. Deus quer salvar. Embora não falam do Senhor Jesus no Natal, mas quando Ele veio a esse mundo em forma humana, Ele veio cheio de misericórdia, de compaixão, querendo salvar o ser humano. O que é que o ser humano fez? Desprezou, matou, perseguiu. Mas Ele continua chamando. Aproveite enquanto a porta não se fechou. Não se iluda. Está Papai Noel para lá, Papai Noel para cá, presente daqui, presente dali. Ou você traz Jesus para o centro da sua vida, ou você vai parar no inferno cedo ou tarde. E se você quiser consertar sua vida com Deus hoje, se a palavra de Deus tocou em você, entrou em você, então vem. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha para mim, por favor. Olha o espírito de gratidão de Davi. Observe que ele não disse assim: se não fosse o meu exército, se não fosse a minha força, a minha sabedoria, a minha esperteza. Não, ele disse: se não fosse o Senhor. Ele estava lembrando dos livramentos, das vitórias que Deus deu para ele, para a nação dele.
ele estava não com espírito de murmuração, mas de gratidão. Eu não sei se esse ano você reclamou muito, murmurou muito, eu não sei. Eu sei que você pode se livrar do espírito de murmuração e sair daqui hoje com o espírito de gratidão. Compreenda, se você quer ser feliz, se você quer fazer diferença, se você quer realmente vencer na vida, tem coisas que você não pode esquecer, mas tem coisas que você tem que esquecer. Tem gente que faz tudo o contrário, esquece do que não deveria e não esquece do que deveria. Por exemplo, você acha que eu já cometi erros? Muitos. Mas eu não fico me culpando pelos erros que eu cometi. Eu já cometi erros, mas eu busquei em Deus o arrependimento, o perdão. E Deus, que poderia jogar no meu rosto os meus erros, as minhas falhas, Ele leva no mar do esquecimento. Se Deus, que poderia ficar jogando no meu rosto as minhas falhas, Ele não faz isso, por que eu vou fazer isso comigo mesmo? Aprenda a esquecer os seus erros. Errou, tire lições. Eu também já errei muito, sofri com as consequências, porque Deus perdoa, mas as consequências nós colhemos. Mas eu aprendi e não fiquei me culpando, nem fico me culpando. Eu olhei para frente. Tem pessoas que não esquecem as oportunidades que elas perderam. Já passou. Não dá para ficar se lamentando. Agora aproveite as oportunidades que vierem pela frente. Procure aprender a usar a fé com inteligência. Com inteligência. Olha o que ele diz: se não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos pelos homens maus. Tem gente que ela quer que todo mundo goste dela. Isso é impossível. Se você quer vencer na vida, o mal vai usar pessoas para se levantarem contra você. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Agora, quando você é uma pessoa de fé, então você não fica com nada contra ninguém. Nada. Não tem ninguém que se falar o nome dela, azeda o meu dia, estraga o meu dia. Se você é uma pessoa de fé, as pessoas que te fizeram mal, você não quer o mal delas, porque seu coração está limpo. Se você quer o mal de alguém, é porque seu coração está sujo. Se você é uma pessoa que fizeram mal para você, e você guarda isso, você vai ficar mal emocionalmente, você vai ficar mal de saúde. Isso vai ser ruim até para a sua imunidade. Isso vai trazer doenças, isso vai fazer você sofrer. Aprenda a perdoar. Se você não perdoar, você não é perdoado. Nós estamos nos últimos dias do ano, uma oportunidade de ouro para você colocar para fora as mágoas, os ressentimentos, aquilo de ruim que você guardou, que não deveria ter guardado, e esquecer. Eu não estou dizendo que você tem que trazer para a sua intimidade pessoas que você sabe que são malignas. Eu não estou dizendo isso, porque tem pessoas que você tem que perdoar, que você tem que esquecer o que ela fez, mas você não tem que trazer mais para dentro da sua vida, porque você sabe que são pessoas diabólicas. Se tiver oportunidade, apronta de novo, e ficam loucas para entrar na sua intimidade de novo. Cuidado com pessoas que te bajulam muito, pessoas que ficam, sabe, querendo a qualquer custo entrar na sua intimidade. Desconfie disso. Desconfie. Principalmente pessoas que já te prejudicaram, já te perseguiram, já falaram mal de você, e agora que precisa de você, que quer ter alguma vantagem contigo, ela quer se aproximar. Esses dias eu estava assistindo Neemias no Univer. Aconselho todo mundo a assinar o Univer e assistir Neemias. E são 8 capítulos.
como me ensinou quando ele quis reconstruir os muros de Jerusalém, e Sambalate se levantou. Mas depois queria chamar ele para a conversa. Ele falou: não tem conversa, tenho nada contra você, mas fica aí que eu fico aqui. E tem gente que a melhor coisa é assim, ela fica lá e você fica aqui. É a melhor coisa, que você sabe que a pessoa não tem boa intenção com você. Você vai trazer para perto para quê? Se ela é maligna, deixa ela com o mal dela. E se ela fizer alguma coisa contra você, não se preocupe, porque sempre que alguém se levantar contra você, seu escudo já está preparado, que é Deus. Você não tem que ter medo. Você tem que usar sua fé sem sentimento, com inteligência. Amém? Com inteligência. Agora, não tenha nada contra ninguém. Olha o que o salmista falou: tem homens maus, tem pessoas que ficam contra você, porque para você ganhar alguém vai perder, para você conquistar algum espaço alguém vai perder espaço. Então você não vai ter todo mundo a seu favor. Mas não se preocupe com isso. Você tem um Deus que te abençoa, que te ajuda, que te guarda. Não seja aquele tipo de pessoa que quando faz, escute isso por favor, isso é importante você entender, isso é importante. Tem muitas pessoas que elas ficam assim: poxa, eu ajudei fulano, fulano não me ajudou. Tem gente que você ajudou, que nunca vai te ajudar. Tem gente que você ajudou muito, ela nunca vai fazer nada por você. E acabou. Você ajudou porque é sua essência. Você não tem que ser aquela pessoa: se eu soubesse eu não tinha ajudado. Não, você ajudou e ajudaria de novo. Tem gente que você ainda vai ajudar, que não vai fazer nada por você. Davi ajudou uma cidade, e quando precisou dessa cidade não ajudaram ele. E Deus disse: pode sair dessa cidade porque não vão te ajudar. Quando Saul queria pegar ele, Deus falou para Davi: Davi, não fique aqui, eles vão te entregar, pode sair dessa cidade. Então tem gente que é assim. Você fez tudo por ela, parece que ela esqueceu, parece que ela acha pouco, e ainda fica contra você. E você não tem que ficar: pô, não me ajuda, ajudei tanto, jogando na cara. Para com isso. Pare também com esse negócio de você ficar: meu Deus, eu não sei onde é que eu estou errando, eu não sei onde é que eu estou errando. Você está errando nisso, de ficar procurando erros que não existem. Você está errando nisso, de não confiar em Deus, quando você tem que confiar que Ele sabe o que está permitindo e fazendo. Quem está cuidando de você é Deus. Então pare de ficar perguntando: onde é que eu estou errando, onde é que eu estou errando. Confia nele. Seja grato até pelas lutas que você passou. Olha o que Davi disse: se não fosse Deus, eu estaria arruinado, eu estaria morto. Mas observe que quando Davi falou, olha bem para mim, deixa nada tirar sua atenção. Quando ele foi grato a Deus pelas lutas que ele tinha passado, ele foi destacando as lutas que ele enfrentou. Ele disse que teve homens maus, ele disse que teve água que quase afogava ele. E a Bíblia fala em Isaías 43, fala que quando passares pelas águas não vão se afogar. Nós passamos pelas águas, nós passamos por lutas, nós passamos por momentos difíceis, mas passamos. Tem gente que só quer ter vitórias, tem gente que só quer ter coisas boas. Não, nós passamos lutas esse ano. Vamos ter lutas sempre na nossa vida, mas graças a Deus por isso. Paulo, quando você lê Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, coloque para mim por favor. Deixa a Bíblia aberta no Salmo que eu vou continuar. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Coloca na tela. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás o que? Ficam, já ficou para trás, já passei, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo disse, olha aqui para mim: não sou perfeito, mas eu faço uma coisa, deixando as coisas que para trás ficaram.
Tem coisa que tem que ficar lá atrás. Tem coisa que tem que ficar em 2024. Tem coisas que não podem ir com você para 2025. Não pode. Tem coisas que você trouxe para esse ano que você deveria ter deixado no ano passado, que você deveria ter deixado para trás, que você deveria ter resolvido dentro de você. Resolva hoje. Ele disse: uma coisa eu faço, eu deixo para trás. Tem coisas que ficam para trás. Agora, a sua gratidão a Deus, não deixe para trás não. Reconheça as pessoas que um dia te ajudaram, que Deus usou para te ajudar. Reconheça elas, mas reconheça acima de tudo Deus, porque foi Deus. Inclusive, você vai encontrar pessoas no seu caminho que só te ajudou porque Deus quis, porque Deus tocou. Que se fosse por ela não te ajudava não, mas Deus tocou nela e ela abriu o coração. Pessoas que já te disseram não e depois voltou e te disse sim, porque Deus tocou nelas. Agora, ele falou do passado, coisas que ele enterrou, mas ele falou também do presente dele, do presente. Avançando, eu estou avançando, eu não estou parado. Não fique parado, não fique esperando Deus fazer tudo. Faça o que tem que ser feito. Você está avançando? Você está fazendo o quê? Está de braços cruzados esperando tudo cair do céu? Não faça isso. Olha o que ele disse: eu estou avançando e eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Ele estava falando da salvação dele, mas ele olhava para o futuro com esperança, com fé. Você tem que olhar para 2025 com fé. Eu estou olhando para esse próximo ano com fé. Eu vou ganhar mais almas em 2025 do que ganhei em 2024. Devo me usar mais em 2025 do que em 2024. Eu estou olhando para o meu futuro, imaginando o melhor e não o pior. Amém? Davi estava mostrando um espírito de gratidão a Deus, mesmo tendo passado tudo que ele passou. E só Deus sabe o que você passou esse ano e o que você vem passando até aqui. O salmista fala no Salmo 119, 71: foi-me bom ter passado pelas aflições, porque eu conheci os teus decretos. Foi bom, não foi ruim não. Depois foi bom, na hora foi difícil, mas depois foi bom. Mas olha como ele se apresenta. Ele fala dos homens maus, ele fala das águas, mas ele fala também do laço do passarinheiro, igual fala no Salmo 91, ele te livrará do laço do passarinheiro. Falando em Salmo 91, em oração de livramento, sexta-feira agora, nós vamos te dar uma oração. Sexta agora, nós vamos estar aqui 10 da manhã, Bispo Adilson 12:00 e 8 da noite, mas nós vamos ter o dia inteiro. Bispo Adilson fez uma oração forte na casa dele e ele gravou a oração. Depois mandou para a gráfica e escreveu, pedindo a Deus para abençoar o lar dele, limpar o lar dele de tudo que não presta. E você vai receber essa oração sexta agora, para fazer lá na sua casa. E que em nome de Jesus, lá seja um ambiente leve, abençoado. Mas olha o que Davi falou, olha só. Ele me livrou, olha aí o versículo 7. Olha só, 124, 7. Já vou terminar. Diz assim: a nossa alma o quê? Escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro, o quê? Está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Olha o que ele disse. Teve armadilha, teve ciladas, mas Deus foi maior e me livrou. Teve maldade, teve intenção de me prejudicar, de me prender, de me fazer mal, mas Deus foi maior e me livrou. Diga: Deus é maior. Você já viu quando o passarinho cai na arapuca, quando o passarinho cai na armadilha? Tipo assim, ó, coloca aí por favor, coloca aí, ó, tá ali comendo, ó, o passarinho lá, ó, o passarinho lá comendo, se alimentando, imaginando tudo, menos que tem um laço ali, uma armadilha ali, ó. Olha só, um já ficou, um já está ali, já está preso, nem sabe, mas já está preso. Ó, um já ficou, já caiu no laço. O laço está ali, a armadilha está ali, né? Um ficou, e vão ficar 2 presos ali.
Olha agora, ó. Está preso. Aí tentar ajudar também, ficou preso. 2 presos. De repente você diz assim: bispo, eu estou assim. Olha lá os 2, ó. Só ficou os 2 presos. Estou preso, bispo, eu estou preso nas dívidas, eu estou preso numa situação muito difícil, eu estou preso na mão de agiotas. Não tem problema não, tem armadilha, mas tem a mão de Deus para soltar você, ó. Hoje você está enfrentando esse problema, está chorando, daqui a pouco você está voando alto, dando testemunho aqui. Hoje você está num momento difícil, mas daqui a pouco você está, ó, lá em cima. Hoje você está vivendo os piores momentos da sua vida, mas daqui a pouco você está arrebentando, porque Deus é com você. Fique em pé, diga: Deus é comigo. Diga: Deus é comigo. Olha o que o salmista falou: Ele esteve do meu lado, esteve, mas ele termina dizendo: o Senhor. Olha o que ele diz no versículo 8, olha que forte, ó. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Deus era, Deus é e Deus sempre há de ser. Te livrou e vai continuar te livrando. Bispo, onde é que eu estou errando? Deixando de lembrar do que Deus já fez na sua vida. Seu Deus continua sendo Deus. Seu Deus já te livrou de coisas difíceis. Seu Deus já te livrou até da morte. Seu Deus hoje vai fazer você lembrar de coisas que você enfrentou, que não tinha como vencer, mas foi Deus que fez você vencer, e você sabe disso, e Ele continua com você. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos falar com Deus agora. E se você diz assim: bispo, eu entendo isso, eu entendo, eu quero terminar o ano com um coração cheio de gratidão. Eu não quero terminar o ano murmurando, porque tem gente que reclama de tudo. Se está calor, reclama; se está frio, reclama; se chove, reclama; se não chove, reclama; se está trabalhando, reclama; se está desempregado, reclama. Ou criaturazinha que reclama. Se você diz assim: bispo, eu reclamei muito esse ano, mas eu quero me livrar desse espírito de murmuração. Se você diz assim: bispo, eu estou enfrentando homens maus, diabólicos, estou na situação só Deus, estou enfrentando a água que está aqui, ó. A água está aqui, eu estou na pontinha do pé, a água está aqui, ó. Estou quase morrendo afogado, a água está aqui. Tem ciladas para mim, e eu caí na armadilha, e estou precisando que Deus me livre. Sai do seu lugar e vem aqui, porque nós vamos falar com Deus. E em nome de Jesus, meu Pai, não deixe essa pessoa sair daqui sem uma orientação, sem te ouvir. Se nós não te ouvirmos, nós morremos na fé. Se nós te ouvirmos, nós vivemos. Nós recebemos as direções certas. Nós somos confrontados a mudar. Que essa palavra possa abençoar todos nós. Usa a minha boca, meu Pai, e fala com essa gente. Diga: meu Deus, fale comigo hoje, através desta palavra. Amém. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta em 2 Samuel 12:15 e olhe para o telão e leia esse versículo primeiro comigo. Diz assim, ó: examinai-vos a vida dos outros. Não é não? Desculpe. Examinai-vos o vizinho. Desculpe. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Olha para mim, por favor. Eu vou ler o que eu pedi para você abrir, 2 Samuel 12:15. Mas eu queria primeiro levar você a entender uma coisa. A nossa fé tem que ser examinada. Não se preocupe com a fé dos outros. Deus fala assim: a fé que tenhas para ti. Não queira comparar sua fé com a fé dos outros, não queira se meter na fé dos outros. Cuide da sua fé, examine a sua fé. Faça hoje um balanço na sua vida. Examine se você está na fé inteligente, a fé na palavra de Deus,
ou se você tem uma fé emotiva. Quando uma pessoa é emotiva, é fácil você ver. É aquele tipo de pessoa que quer comiseração. É aquele tipo de pessoa que vive presa ao passado, dizendo que os dias anteriores eram melhores. As pessoas que têm uma fé emotiva, tudo é motivo de parar, de duvidar. Quando a pessoa tem uma fé inteligente, apoiada na palavra de Deus, ela pode estar enfrentando o maior sufoco, que ela está dizendo: eu vou arrebentar. Ela não olha para trás porque ela crê que o que Deus tem para ela é maior do que o que ela perdeu. Ela não quer a comiseração de ninguém, ela não depende de ninguém a não ser de Deus. Ela é forte na fé, e você é fraco na emoção. Você tem que examinar a sua fé, avaliar a sua fé, para que você de fato, na fé, faça a diferença na sua vida. Vamos aprender com Davi. Olha aqui para mim, por favor. Davi foi um homem de fé. Só escute agora, por favor. Ele foi um homem de fé. Nem a família levou fé nele. Mas quando você é uma pessoa de fé, não precisa que ninguém leve fé em você. A fé que você tem na palavra de Deus já é suficiente. Se ninguém levar fé em você, a fé que você tem apoiada na palavra já te leva à vitória. Amém? Ele venceu um Golias, um gigante. Ele venceu um urso. Ele venceu um leão. Mas nós vamos ler hoje um momento em que Davi perdeu. Como ele reagiu? Como é diferente uma fé emotiva de uma fé inteligente na palavra de Deus? Aqui ele perdeu, olha o que diz aqui. 2 Samuel 12:15. Até aí você entendeu? Vamos lá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos de sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e fez o quê? E adorou. Então foi à sua casa e pediu o quê? Pão. E lhe puseram pão. O que é que ele fez? E comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor
o amou. E enviou, olha o versículo 25, pela mão do profeta Natã, chamou o seu nome Gededias, por amor ao Senhor. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Preste atenção no que nós vamos aprender agora. Eu estou falando de um homem que teve muitas vitórias, mas ele cometeu um erro. E esse erro trouxe consequências. Todos nós já cometemos erros. Se pudéssemos voltar no tempo, tem coisas que nós não falaríamos, tem coisas que nós não faríamos, tem coisas que se nós pudéssemos mudar na nossa vida, nós mudaríamos. Quantos erros você cometeu esse ano e eu também? Quantas coisas você falou que não deveria, que saiu da sua boca? Eu também. Agora aprenda, por favor. Davi errou, Davi falhou, e veio a consequência. O profeta chegou e disse assim: olha, criança vai morrer. E morreu. Ele perdeu. É fácil perder? Você gosta de perder? Nem brincando você gosta de perder. Quem já se aborreceu na brincadeira que você perdeu? Faz assim, ó. Quase ninguém, né? Para não dizer todo mundo. Você não gosta de perder. Eu também não gosto de perder. O ser humano não gosta de perder. Eu não vejo ninguém rindo perdendo. Você ri quando você ganha. É difícil perder. Mas se você é uma pessoa que tem uma fé apoiada na palavra de Deus, então você crê nos planos de Deus, ainda que você esteja sentindo dor. Preste bem atenção para você entender. Bem atenção. Leva ela direitinho, um pastor, e ajuda ela. Vai lá um pastor e liberta ela, por favor. Leva aqui na salinha. Isso, leva aqui dentro mesmo, ó. Isso, leva e ajuda. A família pode ficar tranquila que nós vamos daqui a pouquinho devolver essa pessoa. Pode ficar junto também. Quando você tiver pessoas com problemas espirituais, sempre peça apoio, que os pastores dão atenção. Mas só não se distraia, para você entender. É difícil perder. É difícil. Davi perdeu. E quando você perde alguma coisa que você orou para não perder, que você pediu a Deus e não aconteceu como você queria, só quando você crê no plano de Deus para você não entrar em conflito. Só quando você crê no plano de Deus que você agradece até pelas pessoas que Deus tira da sua vida, pelas coisas que você perde. Você agradece por tudo, você agradece pelas lutas, você agradece pelos momentos que você não entende, você agradece por tudo, porque você sabe que Deus quer o melhor para você. Quando você tem uma fé emotiva, você entra em parafuso, você fica querendo que alguém te explique, você fica questionando Deus, mas por quê, mas por quê, mas por quê? E Deus é poderoso, Deus é grande, mas Deus é soberano. Ele não faz as coisas no meu tempo, do meu jeito, da minha maneira, nem da sua. Ele faz do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. Tem momentos que você recebe sim de Deus, tem momentos que você recebe não de Deus. Tem coisas que você ora, pede, jejua, você faz de tudo, e de repente não é daquela maneira que Deus te abençoa. Por exemplo, é gostoso chegar aqui para dar testemunho. Quem não gosta? Tem gente que deu testemunhos lindos esse ano, mas de repente você está chegando aqui hoje como você não gostaria de estar terminando o ano, sem testemunho, com problemas, com lutas pela frente. E você não deve ficar: Senhor, mas por que eu fiz a corrente e não aconteceu? Deus pode te surpreender no comecinho do ano. Deus pode abrir uma porta essa semana. Deus pode fazer você começar tendo o melhor ano da sua vida. Deus é Deus e trabalha do jeito dele, não do nosso jeito. Está dando para você entender? Se Davi ficasse questionando: pô Deus, mas eu jejuei, poxa Deus, mas eu orei, poxa Deus, mas eu passei uma madrugada aqui, o Senhor não me atendeu. Não, quando morreu, ele lavou o rosto, trocou de roupa, mudou o semblante dele, porque Deus não quer você de cabeça baixa, Deus não quer você abatido, Deus não quer você triste, Deus quer você na fé. Deus quer você confiando no plano dele, e acabou. Amém? Quando você entende isso, então é diferente. Você não fica mal. Lembra quando Jó perdeu e a mulher dele surtou?
e disse assim: abandona o teu Deus e morre. E ele disse: você fala que nem uma louca. Em outras palavras, você quer saber mais do que Deus? Minha vida pertence a Ele, vai ser feita a vontade dEle. Eu não sei como Ele vai trabalhar, eu não sei o que Ele quer, eu só sei de uma coisa: Ele é Deus e eu confio nele. E no final ele terminou bem. E todos que confiam em Deus terminam bem. E as pessoas ficaram preocupadas com Davi. As pessoas: meu Deus, ele já está assim, com a criança doente, e agora que morreu, não vamos falar com ele não, eu não sei qual vai ser a reação dele. Ele começou a perceber. Ele falou: peraí, a criança morreu? Falaram: morreu. Ele foi lá e lavou o rosto. Ele foi lá e colocou a roupa. Ele foi lá e reagiu bem. Mas sabe onde ele entrou? Versículo 20, veja onde ele entrou. Veja onde ele entrou. 12:20, diz assim: então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou aonde? Não ouvi. Na casa do Senhor, e fez o quê? E adorou. Então foi à casa, a sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e fez o quê? Comeu. Olha para mim. Ele se abateu, ele sentiu a perda, foi difícil para ele. É difícil perder coisas, é difícil perder pessoas, é difícil perder. Mas você ainda vai agradecer pessoas que Deus tirou da sua vida, pessoas que você vai ver aprontando com outros, e se tivesse ficado com você, aprontar com você. Você vai ver na sua vida pessoas que saíram da sua vida, que foi um grande livramento. Davi perdeu, foi um momento difícil. De repente esse ano está sendo mais difícil para você. Talvez esse ano você se deparou com coisas que você não queria se deparar. Você sofreu o que você não queria sofrer. Mas tem 2025 aí para você dar o troco, você vai dar o troco. Tem 2025 pela frente, para Deus fazer coisas grandes na sua vida, se você estiver na fé. Compreenda isso. Quando Davi reagiu, todo mundo ficou perplexo, todo mundo ficou assim: o que é que aconteceu? O homem está reagindo bem, porque a fé na palavra de Deus te dá uma força tão grande, que até você fica admirado com você mesmo, como você reage nos momentos difíceis. Você está passando pelo sufoco e está dizendo: Deus é comigo, vai arrebentar, eu tenho certeza que vai dar certo, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele não vai falhar. Ele reagiu muito bem. A nossa reação diz muito sobre a nossa fé, porque a reação mostra a nossa condição espiritual. Deu para você entender? Você tem um Davi que se abateu, que sentiu, mas foi para a casa de Deus. Se eu pudesse filmar como as pessoas chegam aqui, abatidas, desorientadas, para baixo, o diabo fica louco para a pessoa não vir para a casa de Deus. Por isso que ele faz de tudo para você não vir na casa de Deus. Mas quando você vem, você busca, você adora, você ouve a voz de Deus, você deixa aqui suas ansiedades, suas preocupações, seu desespero, e você sai melhor. Você chega todo murcho e sai todo forte. Você chega cabisbaixo e sai de cabeça erguida. O diabo, quando vê a pessoa saindo da igreja, ele fica louco, porque ela chegou quebrada, e Deus levantou ela, juntou os pedaços. Ezequias, quando foi afrontado com a carta de Senaqueribe, ele entrou no templo. Davi, quando estava num momento difícil, entrou na casa de Deus. E tem gente que na hora da luta sai da casa de Deus, ela faz o contrário, por isso que se arrebenta. Quanto mais luta, mais busque, mais se apegue, porque Deus sabe o que faz, o que permite, Ele vai honrar a sua fé. Você sabe que é com você que Deus está falando, porque você está com seus conflitos. Você está aí: poxa, mas não aconteceu como eu queria, não estou terminando o ano como eu queria. Você não sabe o que Deus tem pela frente. Só creia nele, só tenha fé na palavra dele. De repente, Davi está consolando Betseba, porque Deus nos consola para a gente consolar, nos fortalece para a gente fortalecer, nos encoraja para a gente encorajar. E ele começa a consolar ela, e depois ele se deita com ela e tem um filho. E o nome do filho é o quê? Salomão. E a Bíblia fala que Deus o amou. Na primeira não deu certo, na segunda deu certo. Não interessa se você tentou uma vez, duas, três, uma hora vai dar certo. Diga: uma hora vai dar certo. Quando Davi consolou ela, deitou com ela e teve Salomão, mostrou
que a fé não deixa traumas. A fé nos dá coragem para tentar de novo. A fé não fica levando você, a fé na palavra de Deus, a ficar pensando, se der errado de novo, ai meu Deus, vou passar por isso tudo de novo. Não vai dar certo. Agora perceba que o mesmo profeta que trouxe a notícia pesada, foi o mesmo profeta que voltou, dizendo que Deus aceitou Salomão e mudou o nome de Salomão. O mesmo profeta. Hoje, quem não quer vender para você, em breve vai querer vender para você. Hoje, quem não quer trabalhar para você, logo logo vai querer trabalhar para você. Hoje, quem não acredita em você, logo logo vai estar acreditando em você, se você permanecer na fé. Não vá na emoção, porque na emoção você fica mal. Na emoção você fica cheio de interrogações, você fica cheio de porquês, e Deus não tem obrigação de ficar explicando nada para nós. Nós temos obrigação de crer nele, porque Ele sabe o que faz, Ele sabe o que permite, e no final dá certo. Fique em pé, diga, vai dar tudo certo, porque eu confio em Deus. Diga, eu confio nos planos de Deus. Nós vamos orar agora, mas eu queria chamar aqui na frente, olha bem para mim. Nós vamos dar mais uma volta. Hoje é qual volta? 13ª. Quando foi que a muralha caiu diante de Josué e o exército? Na 13ª volta. É hoje que vai cair o mal. De repente ele fez de tudo para você não vir. Diga, mas eu vim. Aprenda isso. Teve dias que eu não estava com vontade de ler a Bíblia naquele momento, e eu fui ler e Deus falou comigo. Quando eu era membro da igreja, teve dias que eu não queria ir na igreja. Naquele dia que eu fui, foi o dia que Deus me abençoou, mesmo sem vontade. Então aprenda a fazer a escolha de Deus, com vontade ou sem vontade. Não seja escravo da emoção, nem do sentimento, nem da vontade. Faça o que tem que ser feito, e Deus vai te honrar. Hoje à tarde uma mulher deu testemunho aqui, que ela estava numa causa, ela estava com uma causa impossível. E ela disse que segunda-feira passada ela veio com tanta fé, mas com tanta revolta, que na hora que eu pedi para olhar para o altar e dar o grito, ela disse, bispo, eu gritei tanto, mas eu gritei como se eu estivesse gritando no ouvido do diabo. Eu gritei como se estivesse gritando no ouvido de todo mundo que está me humilhando. E a causa saiu essa semana. Até o meu advogado falou, era impossível. Eu falei, mas o meu Deus é do impossível mesmo. Nós vamos orar agora. Você que está terminando o ano como você não gostaria de estar, você que está abatido, com o semblante caído, você que está questionando, murmurando diante de Deus, você que não está